Estamos de volta com o ponto 60, População Idosa em Destaque. E recebemos hoje a professora e pesquisadora Cristina Dias, da Universidade Católica de Pernambuco. Vamos conversar sobre a avosidade, um termo que fala da relação entre avós e netos. Você que está ouvindo, cuida de netos e netas? Como é a sua relação com eles? Vamos falar sobre as alegrias, desafios e perspectivas dessa relação que pode ser benéfica para todo mundo. Professora Cristina, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui conosco. Vamos começar apresentando um pouco sobre mais o conceito de avosidade para os ouvintes, por favor. Bem, a avosidade é uma terminologia relativamente recente, né, que foi criada para denominar esse papel dos avós, né, que passam a ser, no caso, a velha geração, né, porque quando chega um neto, o neto introduz os que até então eram simplesmente pais, né, no papel de avós. Então, é essa relação trigeracional, né, que envolve os avós, pais e netos, e seus desafios e também suas alegrias. A relação estabelecida entre avós e netos pode ser muito benéfica. A senhora, por exemplo, pode elencar alguns benefícios que essa relação pode nos trazer? Bem, essa relação tem benefícios para ambos os lados, né? Para os avós, é um sentimento de orgulho muito grande saber que vai ser avô. É um sentimento de renovação para a família. Outros autores colocam que é como se os netos viessem trazer alegria, ânimo, né, para esses avós que estão sentindo a falta e a perda dos filhos que saíram de casa. Esses netos vêm preencher, muitas vezes, esse vazio. Eles também são os agentes socializadores principais da criança após os pais. Em geral, são os avós que ficam mais próximos aos netos por diversas situações que as famílias contemporâneas estão vivenciando, de a mulher trabalhando fora, né? Ambos tendo que trabalhar, pai e mãe, ou então na família monoparental, que é chefiada só por um dos pais. Geralmente, os avós se fazem muito, muito necessários nesse tipo de família. E também nas famílias recasadas, quando os pais originais se separam e constroem novos relacionamentos, a presença desses avós é essencial nessas mudanças que ocorrem na família dos filhos, né? Os avós transmitem a herança não só patrimonial, não, mas também do nome da família, dos valores, não é? daquilo que eles acreditam, e transmitem isso para as novas gerações, principalmente os bisavós. Isso também são os ensinamentos que eles têm, né? Essa carga que a gente acumula ao longo do tempo, isso também pode chegar exatamente a essa transmissão durante esses benefícios que a avosidade permite, não é isso, professora? Sim, sim. Geralmente, embora os pais digam assim, eu vou criar meu filho diferente do que eu fui criado, mas eles terminam, sem dúvida, copiando muitas coisas do que eles aprenderam com os próprios pais. Então, aí nós temos os benefícios, mas também temos os desafios. E alguns desafios se apresentam nessas relações. Quais são eles e que impacto eles podem causar tanto para a criança quanto para as pessoas mais velhas, no caso, os avós? Veja só, uma relação harmoniosa na família supõe respeito, compreensão, né, tolerância e
entender que cada geração é cada geração é diferente uma da outra, porque cada uma está vivendo momentos históricos diferentes. Os avós viveram em outro momento do que os pais estão vivendo consequentemente, os netos. Então, quando essa relação é conflituosa, por exemplo, há problemas de relacionamento entre os avós e aquele genro ou aquela nora, ou até com os próprios filhos, certamente isso vai respingar no relacionamento com os netos, né? Se bem que a chegada de um neto, de uma neta, pode também ajudar a resolução de conflitos. Muitas vezes, a família fica tão embevecida, né, tão em volta dessa criança, que os conflitos começam a ceder, as dificuldades de relacionamento começam a ceder. Outro problema é quando os avós não respeitam o lugar dos pais, né? Eles querem tomar esse lugar. Aquela avó que acha que ela sabe mais, que o jeito dela fazer é melhor, e aí vai cada vez mais baixando a autoestima, né, da mãe, seja ela uma filha, seja uma nora. Então, ela não, em vez dela somar, ela quer se vangloriar do seu saber, da sua experiência, e aí não permite, né, que a sua filha, que a sua nora, exerça também a maternidade de uma forma mais independente. Porque é verdade que a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, ela precisa muito do apoio de uma rede social, né, que é constituída principalmente pelo companheiro e pela família. Mas esse apoio também tem que ter limites, não é? A gente tem que respeitar a própria forma de ser dos nossos filhos e a própria forma de criação que eles querem dar aos seus filhos, né? Mas, às vezes, tem avós que são possessivos, avós que são intrusivos, que não respeitam a autoridade dos pais. Por exemplo, os pais não querem que dê determinada comida, determinada atividade para o neto, e os avós vão por baixo do pano e fazem, né? Então, eles estão aí indo contra a criação dos filhos, e isso é muito ruim para a criança, porque ela fica perturbada, sem saber quem está ou não com a razão. Outra coisa que não é boa é criticar os filhos na frente dos netos, né? Chamar a atenção dos filhos, seja filho ou seja filha, principalmente de uma forma humilhante, né? Diante dos pequenos, porque eles vão presenciar isso, né? E eles também ficam indecisos sobre quem é que tem razão, é mamãe ou é vovó, ou é papai ou é vovô. Então, eles ficam nesse dilema, né? Então, as questões que os avós tenham que resolver com seus filhos, ou noras e genros, é preciso que sejam resolvidas no âmbito privado, né? Sentar num lugar reservado da casa, ou mesmo fora da casa, em público, para que as crianças não escutem, para que as crianças não percebam isso, porque essas brigas, né, entre essas gerações podem ser muito difíceis para a criança entender, porque elas têm conflito de lealdade, né? Elas não sabem de que lado elas fiquem. Tá? Avós também, avós imaturos, avós que querem tomar o lugar dos pais, como eu já falei. E também, no caso da transmissão, que a gente falou ainda agora, a transmissão de padrões de comportamento que não são legais. Por exemplo, abuso de álcool, violência, né, de respeito. Aí, muitas vezes, há famílias em que esses comportamentos passam de uma geração a outra. A senhora deter numa geração, entendeu? Precisa deter isso numa determinada geração.
A gente sabe que a avosidade ela tem dois ramos, né? Tem os avós paternos e os avós maternos. Então, a senhora acredita que esses desafios, esses desencontros que acontecem, esses conflitos, eles podem estar mais no lado, por exemplo, da nora, do genro, do que da própria filha ou do próprio filho? Olha, a gente não pode afirmar isso, porque as pesquisas não são conclusivas nessa questão do parentesco, né, do vínculo materno ou paterno. O que as pesquisas mostram é que a avó materna é a preferida pelos netos, né, isso em diversos países, em diversas pesquisas. E o avô materno também. Em seguida são os avós a avó paterna e depois o avô paterno. A preferência pela avó materna se dá mais pelas questões de proximidade, né, entre filha e mãe. Então, a mãe tem muito mais facilidade de pedir à sua própria mãe que cuide dos seus filhos, enquanto trabalha ou enquanto vai a uma consulta médica, por exemplo, do que a própria sogra, né? Mas isso daí também não é uma verdade absoluta. Há muitos relacionamentos bons entre sogras e noras e entre genros e sogros. Então, é uma questão de cada família tentar minimizar, como eu disse antes, os conflitos para que haja uma harmonia, né? Para que haja um bem-estar para toda a família. Em geral, realmente, os netos, eles aproximam mais os familiares, tá? Apesar das rusgas, dos conflitos que tenham acontecido, muitas vezes esses netos vêm e apagam tudo. Agora, a senhora organizou um livro chamado Avosidades, Teoria, Sim. Pesquisa e Intervenção. Sim. Pode nos contar se mudou alguma coisa nas pesquisas de 2022, quando a senhora trabalhou para cá? Olha, os estudos continuam, né? A partir de 90, dos anos 90, é que esse tema começou a ser alvo de pesquisa aqui no Brasil. Eu, modéstia à parte, eu me considero uma pioneira no estudo da avosidade no campo da psicologia. Tem uma antropóloga que também fez uma pesquisa com famílias no Rio de Janeiro, mas de outra área, né? Era de outra área. E por que tinha pouca literatura sobre isso? Porque os avós não viviam muito tempo até então. Até mesmo a literatura internacional era pouca, né? Porque não havia esse convívio que hoje nós vemos. Então, se tinha pouquíssimo material. Quando eu comecei a fazer minhas investigações, que isso foi minha dissertação de mestrado, em 83, que eu defendi, tinha pouquíssima coisa. Então, foi crescendo a literatura a partir do crescimento também da população idosa, né, que está se verificando em todo o mundo, e também da possibilidade de vivenciar esse papel ao vivo, né, com os netos mesmo, com os bisnetos. Nós hoje temos famílias com 3, 4, 5 gerações, né? Então, as famílias estão cada vez mais com pessoas longevas, e os netos e os bisnetos se beneficiando desses parentes, né, que ajudam a cuidar também. E também ajudam a transmissão, como eu disse antes, de todos esses valores, de todos esses aprendizados. Um dos aprendizados muito interessantes também que ocorre é na cozinha, transmitir receitas, transmitir forma de fazer uma determinada comida, né? Isso une muitas vezes as mães e as netas para aprender essas coisas. Então, essa transmissão vai se dando, né, entre essas gerações. E hoje o que eu posso dizer é que os estudos estão avançando já para essas questões da bisavosidade, né? As pesquisas já estão se voltando para os bisavós. É porque, inclusive, a gente vê também que hoje a maternidade ela também é bem mais cedo, né? Então, isso também faz com que a avosidade seja mais cedo e dê mais longevidade para esse ramo da família, né? Filhos, netos, bisnetos, né? Mas a senhora, nas suas pesquisas ou caminhos que a senhora tem visto
dentro das suas próprias pesquisas, que perspectivas é que podemos aplicar no dia a dia para melhorar essas relações entre avós e netos e minimizar esses conflitos que possam existir? Veja, é muito importante falar também aqui dos avós cuidadores, né? Os avós cuidadores, eles podem ser em tempo parcial, ou esporádico, ou total, né? Que é o avô e a avó que realmente substituem os pais. Nesses casos aí em que os avós ocupam o lugar dos pais por várias questões, por exemplo, pais imaturos, pais que maltratavam a criança, não tratavam direito da criança, pais que são dependentes químicos, que estão encarcerados, e vários outros motivos, né? Migraram para outro país. Então, às vezes, essas situações colocam os avós no papel integral de avós, que a literatura também chama pais substitutos. Não, nesse caso aí, eles são muito mais estressados, porque a responsabilidade recai sobre eles, né? Muitas vezes até a responsabilidade financeira. E isso, de fato, não é uma coisa muito legal para os avós, né? Porque eles já estão numa idade em que não podem mais acompanhar o ritmo de uma criança, né? De um adolescente que está descobrindo-se, que está querendo sua autonomia, sua independência, muitas vezes são rebeldes, e os avós não sabem como mais lidar com isso. Então, eu creio que o que precisa é que a gente tenha mais esclarecimentos sobre esse papel, porque os avós hoje são imprescindíveis. Tem um autor português que diz que os avós se tornaram uma necessidade social. Nós teríamos muito mais crianças órfãs ou abandonadas, institucionalizadas por aí, se não fosse, ou na rua mesmo, se não fossem os avós. Então, os avós prestam um serviço muito grande à sociedade e o que é mais importante, de graça, porque eles não cobram por esse serviço, não é? Uhum. Então, os governos também, de certa forma, se beneficiam desse trabalho dos avós, porque senão caberia a eles providenciar creches, enfim, lugar para essas crianças ficarem. Então, eles ainda não são devidamente reconhecidos e eles também, muitas vezes, não se reconhecem como pessoas importantes, né, e que estão contribuindo para a formação daqueles netos. Então, o que eu acho que precisa muito ainda é de grupos de autoajuda, né, profissionais que acolham esses avós que estão criando esses netos, às vezes com muita dificuldade, né, porque não conseguem mais acompanhar o ritmo, principalmente dessas crianças de hoje. Precisa de creches, precisa da escola. A escola, para mim, é fundamental também, porque os avós muitas vezes levam e pegam essas crianças, são eles que fazem as tarefinhas escolares, às vezes sem nem ter mais conhecimento daquelas questões, mas aí eles contratam alguém ou pedem alguém para ensinar. Então, eles se envolvem muito na escolaridade dos netos. Eu já tive a oportunidade de orientar pesquisa nesse sentido também, entre a família e a escola. E a escola também ainda não reconhece essas pessoas, sabe, como importantes na educação dos netos. Se eu não me engano, a senhora também citou aí grupos de apoios para os avós. Sim. Aí, talvez até indiretamente, que existem locais, como nos Estados Unidos, por exemplo, que têm tido essa experiência. E o que é que a gente pode modelar para trazer algo assim para aqui, para o nosso país, para o nosso dia a dia? Eu acho que isso precisa começar nas comunidades, né? Principalmente nas comunidades que tenham essas avós predominantemente, né? Essas avós que estão criando os netos, e dar apoio a essas avós, formar grupos pode ser na própria comunidade, sempre com alguém que entenda mais da questão, né? Psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, né? Que possam ajudar essas pessoas a lidar melhor com essa
criação desses netos, né? Eu estou falando nessa situação mais dos avós que criam, que é um desafio muito grande para eles criar esses netos, né? Às vezes até por problemas financeiros também, eles deixam de comprar suas próprias coisas para poder comprar as coisas dos netos, as coisas que os netos precisam. Então, acho que precisamos abrir os olhos para essa questão, né, de alargar essa mente de que os avós não só são necessários dentro de casa, eles também são necessários na sociedade de maneira geral, né? Começar a formar esses grupos, começar a ter uma certa assistência de profissionais de saúde, principalmente, né, os que eu citei, e terapeutas de família, né? Terapia de família também é uma formação relativamente nova no Brasil e pode também ajudar essas famílias que estão passando por essas dificuldades. Necessariamente não seria através de terapia, mas de formação de grupos para atender nas comunidades, né? Ô, professora, esse tema, esse assunto tão bonito, é tão bom da gente conversar, que parece que a gente, se fosse aqui, tivesse tempo na rádio, a gente ficaria aqui o resto do dia conversando a respeito disso. Mas a nossa entrevista está chegando ao fim e eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais para os ouvintes do Ponto 60. As minhas considerações vão nesse teor que eu estava falando, né? Cada vez mais nós temos mais idosos na sociedade, cada vez mais as pessoas certamente vão chegar ao papel de avós, né? Por conta dessa longevidade, vão vivenciar esse papel, e quanto mais esse assunto seja conhecido, seja divulgado, né? Eu quero parabenizar até essa transmissão, porque é uma forma das pessoas tomarem conhecimento desse assunto, né? E que cada vez mais a gente prime por relações mais harmoniosas dentro de casa, através do diálogo, do respeito, como eu já falei, respeitar as diferenças de gerações, de opiniões, sem necessariamente com isso ficar brigado, né? Eu acho que tudo pode ser resolvido no diálogo, né? O diálogo é a ponte principal entre essas gerações, né? E o respeito mútuo, obviamente. Professora, muito obrigado pelo seu tempo e por nos ajudar a compreender melhor essa relação contemporânea entre avós e netos. Esperamos sua colaboração em outras edições do nosso Ponto 60. Tá bom. Muito obrigado. Prazer. Obrigada também.